Bem-vindos a mais um ConnectCast, que é um podcast que trata sobre a economia criativa e a cultura. E hoje temos um convidado aqui muito especial, o idealizador do podcast de decepções amorosas e outros conflitos, para você ouvir enquanto espera o ônibus. Estamos aqui com ele, Thiago Daniel, vulgo Pod Ônibus. Ai, que honra! Thiago é o meu nome de batismo, né? Mas é uma honra estar no seu programa, seu projeto é lindo, eu sou seu fã de verdade. Obrigada, querido. Recíproco. Ai, para. E vamos falar sobre economia criativa. O que você trouxe aí pra gente? Vamos embora. Assim, para quebrar o gelo, eu quero te perguntar, você pode falar um podcast ou uma música. Geralmente eu pergunto uma música, mas como você é um podcaster, né? Vai que... O último podcast ou a última música que você ouviu, assim? Então, a última música que eu ouvi... Acabou de sair o álbum novo da Marina Sena, né? Então, assim, a minha semana e o meu mês vai ser dedicado a esse álbum. E a última música que eu ouvi foi Lua Cheia, que é a minha favorita, acho que é a mais gostosa. É sua favorita? É. E o último podcast que eu ouvi foi um episódio do Rádio Novelo. Eu tenho essa pegada um pouco mais antropológica, assim, né? Até porque faço antropologia, né? Sim. Né? Mas eu ouvi o Rádio Novelo e é um episódio que, tipo assim, ele fala sobre... É puxar saco, porque é da minha universidade, mas a Lili e a Bibi Boruncrem, elas vão falar sobre a estrutura de um bebê indígena que foi revisitado pela arqueologia. E aí é muito bom o episódio, muito divertido, mas enfim, foi o último episódio que eu vi. É um assunto interessante, na Total, realidade, não é uma coisa que a gente vê assim corriqueiramente, então desperta curiosidade, ainda mais pra você, né, que sou dessa área, né, que gosto muito disso. Então, se você não conhece a arqueologia, por favor, escute sobre. Justo. Bom, para contextualizar, assim, eu queria entender como que surgiu essa ideia de vou criar um podcast de desilusões amorosas. Você teve alguma inspiração? Alguma coisa te motivou? De onde que surgiu isso? Então, eu sempre tive o sonho de entrevistar, eu acho que você não vai saber, mas eu dar um palpite assim, uma pessoa muito famosa, atriz da Globo. Nossa, tipo assim, pior que eu não sei lá, Giovanna Antonelli. Quase, tá por aí. Eu tive por muito tempo o sonho de entrevistar a Thaís Araújo. E aí, como que eu entrevisto a Thaís Araújo? Como que eu conheço ela? Um menino que mora no Santa Mônica vai conhecer a Thaís Araújo. E eu falei, eu preciso ter um programa pra isso, né? E eu já pensei em ter um programa de auditório, já pensei em ter um programa de outras formas, de outras plataformas, assim. Mas aí veio que eu tava numa semana que eu tava escutando muito podcast e tava, assim, vidrado. Porque eu tenho esses hiperfocos, né? Igual eu tive hiperfoco no álbum da Marina, o hiperfoco agora da vez foi nas entrevistas da Erika Hilton. E eu tava ouvindo, falando, nossa, é muito legal, né? Você poder entrevistar as pessoas e tal. Será que veio alguma coisa aí? E aí eu fiquei alucinado, falei, vou criar um podcast então. E eu tava dentro do ônibus e aí a informação casou na hora. É isso, acabou. Só que qual que é a propriedade que eu tenho pra falar de algum assunto, assim, que eu gosto, alguma coisa que tenha muito peso na minha vida? Decepção amorosa, que é a única coisa que eu sei falar, que eu consigo falar bem, com grande propriedade. Eu falei, vou juntar o útil ao agradável e vou criar esse podcast. Aí eu mandei uma mensagem pra minha amiga e falei, tô com uma ideia na cabeça, você vai ser a primeira convidada, e é isso. E aí deu certo, o povo gostou da primeira, sim. Foi difícil trilhar esse trajeto, né, até estourar e tudo mais, mas foi muito divertido, assim, sabe? Acho que eu me encontrei muito na comunicação, era algo que eu sempre quis, tinha um pezinho, assim, pra fazer, sabe? Mas com o podcast foi o que me iluminou e falou, esse é seu caminho, entendeu? Ah, legal demais. Inclusive, porque desilusões amorosas, quem nunca teve? Quem nunca teve, então, né? assim, você trilhou certinho o seu caminho até chegar na Thaís Araújo, né? Thaís Araújo. Alô, Thaís Araújo. Faltando só você agora. Mas, assim, você pegou um ponto que é universal, né? Quem não? E é sempre curioso também escutar histórias de outras pessoas pra gente entender que não é só com a gente, né? Só com a gente, não é só a gente. Tem casos iguais ou piores. Ou piores, e muito piores, tá? Mas isso aqui é legal, porque quando eu comecei o programa, eu não tinha essa dimensão, assim, de como que isso ia impactar as outras pessoas. A gente vai conversar sobre isso mais pra frente, mas não tinha noção de como que isso casa com... Todo mundo já passou por isso. E aí depois eu fui vendo, tipo assim, ok, o ônibus é algo que todo mundo consegue se relacionar, a relação amorosa é algo que todo mundo consegue se relacionar, e casou muito bem, sabe? Eu não tinha essa dimensão de, tipo, quando eu criei o projeto, eu não tinha isso na cabeça, essa mente de comunicação, de falar, isso aqui casa muito bem, isso aqui dá muito certo. Foi meio que uma sorte do acaso, assim, de ter pensado esses temas e falar, acho que dá pra tirar algo legal disso, assim. Mas hoje eu tenho essa mentalidade de, dá pra produzir desse jeito, dá pra fazer desse jeito. Mas, na época, tinha não.
Nossa, parece que foi tudo friamente calculado. Mas não foi assim. Porque foram insights muito bons. Tipo, nossa, estou dentro do ônibus, vou fazer todo mundo pegar ônibus, todo mundo tem que usar amorosa, entendeu? Se você não pega ônibus, você tá errado. Ok? Não tem sentido. Se você não pega mais, tudo bem, mas você tem que ter pegado em algum momento, né? Cria caráter. Né? Nossa, cria muito caráter, assim. Consigo mentalizar várias situações que eu já passei dentro do ônibus. Total. Olha, e eu queria entender também como você busca selecionar seus convidados, sabe? Você mencionou principalmente que você tem um objetivo aí, que é a Thaís Araújo, mas você tem conversado com muitas pessoas que vêm pra cá, ou pessoas da cidade, além de pessoas que você conhece, que tenham, assim, histórias muito legais pra contar, muito engajadas. Como que você busca fazer essa seleção, assim, pra além? Tá. O programa primeiro começou com os meus amigos, né? Porque quando a gente começa, a gente não tem como mirar lá no alto e falar, vai dar super certo e tal, não sei o quê. E aí os meus amigos foram, assim, cruciais, assim, para eu entender como que seria o perfil tanto do meu público, de quem que queria escutar essas histórias e quais histórias eu queria no programa. Então, acho que o critério, assim, o crivo mais crucial, assim, do programa é ter uma história cabeluda e que renda, assim, entretenimento demais. Então, a pessoa tem que contar uma história que seja boa do início ao fim, que ela tenha sofrido, sentido e doído mesmo, ou que ela tenha feito outra pessoa sentir, doer e tal, e não sei o quê. Então, eu seleciono meus convidados bem nessa lógica, assim, de precisa ser uma história muito boa, mas agora que o programa tomou uma proporção um pouco maior, assim, aí tem pessoas com número de seguidores altos, assim, vindo pro programa, meu critério tem sido pessoas que eu já tenho um conhecimento, assim, já vi a pessoa, já conheço. Então, por exemplo, amigos que recomendam, nossa, acho que esse fulano de tal seria ótimo no programa, ou fulano de tal seria perfeito, assim. Então, tem baseado muito nessa ideia de recomendação e de ter uma história muito chique, assim, sabe? E aí, de vez em quando eu pergunto assim, pode dar um spoiler da história, assim, pra ver se vai dar certo, como é que funciona e tal. Porque, sei lá, a gente corre o risco, né, de a pessoa ir e contar uma história super, entendeu? Mas, enfim, é super divertido e sempre dá certo. Todos os convidados que eu tive foram maravilhosos, contaram histórias super cabeludas e acho que é isso, o crivo, assim, em geral. É aquele ponto, né, que você não pode chegar e falar, então, eu acho que essa história não vai pegar muita galera, né? Justíssimo. E eu ia te perguntar se existe um convidado dos sonhos, agora já sei, Thaís Araújo. Mas então comenta mais um aí pra gente. Mais um? Pô, a gente tem muita gente legal aqui na cidade de Belo Horizonte, né, que faz uma produção muito boa, assim. Eu queria muito entrevistar... Não, mas fala dos sonhos, assim, ó. Dos sonhos. A gente quer deixar aqui, ó. Tá, pode ser um local e um regional? Pode. Tá, então eu acho que o FBC é um sonho alto, assim, acho que a gente teria uma troca interessante no programa. Alô, FBC. E eu acho também que, no geral, assim, Brasil, a Pablo Vittar, eu acho que ela é recheada de histórias, ela deve ter, assim... Te contar aqui, fofoca, né? Mas eu fui nasci em São Paulo e teve um momento que era um estudo de caso da carreira dela. Uau. E assim, ela conta de cabo a rabo, sabe? Dos bastidores, das fofocas, do intelectual mesmo, de dar dicas, assim, perfeito. Inclusive ela falou uma frase que eu faço questão de falar pra todo mundo, que eu achei incrível, mas é a seguinte frase: união não faz só açúcar, amor, faz a força também. E eu aderi essa frase pra minha vida, entendeu? Então, assim, eu sinto que ia render muito papo, principalmente de desilusão amorosa, porque a gata, né? Sabe o histórico dela, né? Sabe. Total, seria super divertido. Não, vamos prospectar aí, ó. Pablo também, por favor. Alô, quando vier a BH, né? Dá uma voltinha de ônibus. Bom, além do podcast, você entrou também no mercado de eventos com a BH Bus, né? Conta pra gente, como surgiu essa ideia? Tá. Desde quando eu tava no ensino médio, eu fazia algumas festas já pros meus amigos de escola e eram festas assim... um pouquinho fora da lei, né? Eu me recordo disso. A Juliana foi convidada. E aí, eram festas assim, fazia na minha casa mesmo, com os meus amigos, e aí chamava os amigos dos amigos, e aí ia lotando, e aí eu colecionei momentos muito importantes, assim, tanto para a criação do meu próprio caráter, né, de entender, e tanto para, tipo, me divertir com os meus amigos mesmo, sabe? Meus aniversários foram sempre muito maravilhosos. Tinha uma festa que chamava Quarto Branco, nossa, acho que essa foi uma das melhores festas que eu já fiz na vida. Teve também o Arraiá da Big Big, que tinha comida junina, tinha uma cadeia, rolou cada coisa nessa cadeia,
Mas enfim, foi muito divertido ter esse momento da minha vida, assim. E aí, quando eu percebi que, tipo, pô, dá pra fazer festa também e dá pra tirar algum dinheiro, foi quando eu ainda tava no ensino médio, já era maior de idade, aí eu já podia fazer as coisas e tal. E aí eu comecei a falar assim, ô galera, leva uns 20 reais aí, e a bebida que vocês forem beber, e aí a gente ia organizando as coisas e falei, ô, dá pra tirar uma grana com essa questão, assim. E aí, quando eu criei o podcast, meio que veio um insight na hora, pô, o podcast tem que ter uma festa associada a ele. E aí eu falei, é isso, como que vai se chamar? BH Bus é o nome do cartão. E aí, BH Bus, o trocadilho aí já pronto. Mas eu falei, pô, acho que vai ser genial essa ideia. E a primeira festa o pessoal amou a ideia. A gente fez a divulgação bem assim, simplesinha. A gente gravou um vídeo na Estação Pampulha. E aí o pessoal ficou maluco e começou a comprar ingresso. E eu dei muita sorte de ter escolhido um line que, assim, era um line dos sonhos, assim. Eu nunca tinha pensado que, por exemplo, DJ Kingdom, Aquila, Messias estariam tocando na minha festa. Porque eram pessoas de Belo Horizonte que eu ia nos rolês. Que eu, por exemplo, a Baile Room. Já fui em inúmeras Baile Room antes de, tipo, conhecer a DJ Kingdom e tal. E aí, quando eu falei assim, pô, acho que eu vou mandar um e-mail na Tora, vou perguntar, vou ser cara de pau e vou perguntar se ela tocaria na minha festa. Aí eu mandei um e-mail pra ela, ela falou, bora. E aí, mudou toda a minha mentalidade, tipo, dá pra fazer uma festa com qualidade, com DJs. E a primeira festa foi open bar, então essa festa foi, assim, memorabilíssima, assim, é uma das melhores, assim, de todo o histórico da BH Bus, porque a galera se divertiu demais e lembra com muito carinho das festas, assim, a gente tem as fotos, todo mundo continua comentando até hoje lá, então a galera gosta muito, muito, muito desse evento. E eu me encontrei meio que nessa parte, assim, você que é produtora de eventos, né, diretora executiva e tudo mais, você sabe que é um trabalho muito grande, um trabalho muito árduo, mas vale cada segundo quando você chega na festa e vê a galera se divertindo, vê a galera cantando, curtindo, falando, nossa, adorei o show dessa pessoa, nossa, adorei tal coisa. Eu acho que é isso que faz valer a pena e ser gostoso, sabe? Total, eu costumo dizer que a gente gosta de passar raiva. A gente gosta de passar raiva. Porque até sair o evento ali lindo, maravilhoso, a gente passa uma raiva, mas depois vale a pena mesmo. É isso, é o gostar de trabalhar com entretenimento, é o gostar de ter uma galera ali curtindo e pensar, nossa, eu corri cada segundo pra isso aqui acontecer e saiu do jeito que eu planejava, ou melhor. O melhor. Total. Às vezes sai pior também, mas tudo bem. Faz parte, a gente aprende, né? Mas assim, uma coisa que eu queria ressaltar aqui dos seus eventos, que eu acho muito massa, é a questão da acessibilidade, sabe? Grana. Tipo, serem rolês mais acessíveis pra galera. São coisas que eu tento sempre prezar nos eventos que eu faço também. Do ponto que não tire muito do bolso de ninguém, mas também não prejudique o artista, sabe? Então, é isso. Principalmente por BH estar com um movimento muito difícil de eventos. Eu sinto que essas pessoas que têm tentado ainda entregar um produto de qualidade e acessível, assim, cara, estão no caminho que eu pretendo ficar mesmo, sabe? E assim, agora já entrando nessa parte mais dificultosa também, quais são os desafios que você sente que tem enfrentado para a realização dos seus projetos, tanto criativos quanto culturais? Assim, não vamos fingir que a gente não vive numa sociedade capitalista, né? A gente precisa de dinheiro para desenvolver esses projetos, assim. Eu acho que sem começar essas festas de modo independente, sem ter um capital de início, é muito complicado, porque você tem que dar 50% do cachê do artista, você tem que desenvolver essas coisas, você não sabe se o evento vai virar, se não vai virar. Eu queria ter essa tranquilidade de poder realizar um evento tendo um caixa disponível para falar, vai rolar de tal jeito, vai ser dessa forma. Mas o corre é assim, a gente tem que dar o nosso jeito, assim. Acho que a grande dificuldade é essa, de ter dinheiro para executar essas ideias que a gente tem, esses desejos que a gente tem, assim, sabe? Fora o dinheiro, tem também a parte da comunicação, que é um pouco complicada, porque a gente não... Por exemplo, eu sou grande, entre várias aspas, mas assim, é difícil ter a conexão com o artístico, com as pessoas. Por exemplo, eu mando um e-mail e muita gente às vezes não me responde. E aí ter alguns artistas que eu queria muito que tocassem na minha festa e que não vão porque... por inúmeros motivos, assim, mas porque não veio a mensagem, não responde a mensagem, é meio frustrante, é meio triste essa parte, assim. E... sei lá, acho que a logística de realizar o evento, assim, sabe? Transporte de bebida, pensamento de vai dar certo, não vai dar certo, porque é meio que
do momento que você anuncia a festa até o dia da festa, você fica meio que sem dormir, assim, pensando, tipo, vai virar? Não vai virar? Vai dar certo? Não vai dar certo? O dinheiro que tá aqui vai dar em caixa? Não vai dar em caixa? E se acontecer algum imprevisto? E se eu precisar pagar algum transporte a mais? E se eu tiver alguma coisa? Então, acho que ter essas coisinhas pequenininhas, assim, são os que é mais dificultoso, assim. Já do podcast, agora em questão, acho que a questão de equipamento, assim, se eu tivesse uma câmera super boladona, se eu tivesse um mega microfone para poder gravar nas estações, nas ruas, eu acho que seria um pouco mais confortável, assim, eu teria uma qualidade de imagem melhor, eu teria uma edição melhor, algumas coisas desse tipo, assim, sabe? Mas acho que, no geral, são essas dificuldades, assim, esse medo mesmo de produção, assim, que mais me afeta, e a falta da grana, né? Pra poder fazer o rolê acontecer de maneira fluida e tranquila, sabe? Total, né? Hoje em dia, o dinheiro aí... É tudo. Capitalismo. Mas seguimos, chegamos. Eu acho que você chegou num lugar muito massa também, né? Que tem um reconhecimento legal. Valeu. E é isso, daqui pra frente é só pra frente, né? Primeiro a gente começa, depois a gente vai melhorando, mas assim, já tá num caminho muito bom, cara. Muita gente sabe quem é você, e eu até, quando te fiz o convite, mencionei isso, que eu sinto que você tem feito grande parte disso, de promover o entretenimento pra galera, sabe? Tanto com festas, quanto com um momento ali de descanso mesmo, da pessoa ouvir o podcast esperando o ônibus, ou chegando em casa, sabe? Você se conectou com as pessoas de forma a promovê-la, assim, uma melhora nesse entretenimento. Eu gosto. Então, é isso, assim, as coisas vão caminhando aos poucos e é isso. O mais importante você já fez, sabe? Você começou ali, mesmo com pouco recurso, mas começou e é o que a gente tem que ir fazendo sempre, né? Total. Sempre começar, nunca desistir, total. Exatamente. E passa alguns perrengues, né? Teve uma festa que eu precisei cancelar, enfim, tem vários problemas, assim, relacionados a isso. Pior que tem, né? Mas faz parte, parte da caminhada. Também é difícil, que em BH não quer pagar ingresso. Tem essa discussão aí bem grande, né? Inclusive na internet, né? Dessa questão do preço do ingresso, versus o artista, cultura do off, né? A gente sabe bem como é que é. A cultura do off prejudicou a gente muito, viu? Demais. Mas estamos seguindo. Vai dar certo. A gente tem que pensar todo dia que vai dar certo, né? Senão vai dar. Agora vamos um pouquinho pro lado pessoal, assim. Conta pra gente quem é Thiago Daniel e o que você tem relacionado, assim, com o Pod Ônibus. Nossa, quem é Thiago Daniel? Essa é uma grande pergunta, uma grande dúvida que eu tenho até hoje, sei. Mas Thiago Daniel é estudante de antropologia, tem 21 anos de idade. Ele é filho da Deise, do Flávio. É gostoso falar da minha vida, mas eu fico tão nervoso assim, porque a gente costuma falar do podcast, não de quem tá por trás, mas eu acho que é um contexto importante, assim. Você que fez acontecer ali, total. É o dele idealizador. Que isso. Sou um menino LGBT, e isso é um fator muito importante, assim, na minha trajetória, porque foi disso que eu tirei várias e grandes decepções amorosas da minha vida, que eu sempre fui apaixonado pelos héteros da escola, sabe? Aquele tipo, ele um dia vai gostar de mim do jeito que eu gosto dele. Então, eu já tive várias desilusões nesse sentido, assim. E acho que eu estou me encontrando ainda nesse sentido de me ver como um comunicador. Dentro da antropologia, eu tenho muito espaço e muita abertura para poder mexer com comunicação e pensar coisas e relacionar essas duas áreas, mas eu ainda sinto que essa falta de conhecimento técnico ainda me deixa muito cru quando eu me deparo com situações importantes, assim. Então, igual eu falei, eu não tinha essa sacada, assim, de associar o ônibus, associar a decepções amorosas, a grandes técnicas de comunicação, assim, e tudo mais. Eu acho que se eu tivesse esse conhecimento, seria um pouco melhor, assim. Então, no momento de vida que eu tô atual, eu tô tentando entender como que eu consigo casar essa minha área da vida que pensa muito a antropologia, que pensa o urbano, que pensa a cidade, que pensa todas essas propostas antropológicas e culturais com essa ideia de comunicar. E aí eu lancei aquele quadro, né, o Lugares que dá para ir de ônibus. Eu acho que é meio que a materialização dessa minha ideia de como juntar esses dois lados, assim, de algo cultural com a acessibilidade e com a comunicação. E aí eu acho que agora eu sou um Thiago que pensa
antropologicamente como fazer a comunicação, sabe? Acho que é como eu me encontro por agora, assim. Eu sou um menino muito divertido de vez em quando. Às vezes eu tenho meus picos de tristeza, meus picos de raiva, igual todas as pessoas, assim. Mas acho que eu lido bem com isso, consigo entender. E acho que de um lado pessoal, assim, meu, um defeito que eu teria, assim, seria me importar muito em níveis demais, assim, de como as pessoas vão me perceber. E aí entra num conflito muito engraçado e muito grande, porque que agora que eu sou uma figura pública, as pessoas eu não tenho mais controle de como as pessoas vão me ver, como as pessoas vão me perceber, como que se eu vou ser gostado, se eu não vou ser gostado. Então esse Thiago também vive nesse conflito de tipo, eu preciso agradar todas as pessoas, mas eu sei que eu não vou agradar todo mundo, mas isso me machuca de um jeito, mas faz parte da minha profissão e do meu trabalho. Então hoje eu sou uma pessoa de muitos conflitos e também de muito tentar amenizar esses conflitos e juntar esses dois lados, assim, da minha vida, sabe? Acho que é eu, por agora, acho que eu me definiria desse jeito, assim, sabe? Nossa, eu acho que você se definiu super bem, assim, se essa pergunta fosse direcionada pra mim, talvez eu não tivesse saído tão bem, entendeu? Daí eu fico pra próxima, vai chegar esse momento. Mas, assim, é isso. E principalmente isso que você falou no final, sabe? Me identifico muito. Esse fato de como as pessoas vão nos perceber, sabe? A gente nunca vai saber. Isso. A menos que elas venham falar com a gente. Total. Eu nem sei se é bom. Nem precisa falar. Nem sei se é bom saber. Acho que é melhor a gente deixar só aqui. Total. Mas, Márcia, eu resolvi justamente encaixar essa pergunta de quem é Thiago Daniel com o Pod Ônibus, porque é isso, né? Você é o Pod Ônibus, o Pod Ônibus é você. É meu rosto que tá lá, né? Exatamente. E é isso, né? Você tem a persona Pod Ônibus e você tem a pessoa que você é, né? Nasceu ali Thiago Daniel, registrou Thiago Daniel. Mas, ao mesmo tempo, você é as duas pessoas. E isso, você foi relacionando a sua faculdade com o seu trajeto. Total. E tudo foi encaixando, fazendo sentido. Eu achava que era tudo meramente calculado. Mas agora que você me contou, eu achei mais legal ainda, entendeu? Que você foi juntando as peças ali no meio do caminho. Eu tava assim, onde eu vou? Total. Mas são processos também, né? Sim, vai acontecendo. Eu sou dentista. Isso é muito icônico. Pois é. Isso, né? Agora eu vou fazer um momento mais interativo aqui. A conversa tá bem leve, né? Porque a gente já se conhece, né? Então... Mas, vamos lá. Uma música que define seu momento. Gostei da Maria Sena de novo. Eu acho que eu tô muito nesse momento, assim, de me deixar levar pela paixão que eu tenho, tanto pelo meu trabalho, quanto pelas pessoas que passam pela minha vida. Posso contar um caso? Claro. Eu me envolvi recentemente com um garoto lá do Ceará. Olha pra você ver. A gente se encontrou pela primeira vez em São Paulo, a gente tava num evento. Só um top. Isso é coisa de gente LGBTQIA+. Entendeu? É 100% a gente. Não tem noção. Continue, por favor, estou interessadíssima. Eu encontrei com ele em São Paulo. A gente ficou assim... Olha, eu encontrei com ele porque o que aconteceu? Eu ia, na verdade, encontrar com outro menino que também era do Ceará. Eu encontrei com ele lá em São Paulo, só que a gente não se deu bem, assim, porque passou um ano que a gente tinha se encontrado e nosso encontro foi meio... assim, sabe? Quando você troca farpas, assim, com a pessoa. Eu acabei conhecendo esse outro menino, que era do grupo de amigos dele, e eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? E aí a gente ia pro show da Katy Perry junto no Rio de Janeiro. Não junto, né? Ele ia também, descobri que ele ia, e aí eu fiquei admirado. Eu achei que vocês iam juntinhos. Não. Eu tô assim, gente. Não, aí eu chegando lá, esbarrei com ele, foi uma esbarrada muito assim, sabe quando você vê a pessoa trava assim, aí você fala, oi, tudo bem? Tô jóia, tchau. E aí eu fiquei super desiludido com isso, mas depois a gente se encontrou de novo no Recife, e foi assim, uma coisa maravilhosa. Sabe quando você se sente assim, completamente apaixonado pela pessoa? Então, eu acho que eu sou essa pessoa assim, de ter esses amores, de ter esse afeto. Eu até me perdi no assunto, eu tava... Tá dando pra ver claramente essas expressões, assim, que eu tô muito feliz. Tô com muita saudade dele. Mas enfim, aí eu sou essa pessoa de viver esse romance, de ter essa questão assim. E aí ele é muito fã da Marina Sena também. E aí quando eu mandei essa música pra ele, a gente falou, poxa, é nós e pronto, acabou e vai dar tudo certo. Anjo também é muito bom, muito gostosa da música. Acho que Anjo é a minha preferida, tá então. Viu? E aí a gente conversa sobre o álbum, enfim, acho que a música do momento seria essa, porque me lembra ele, me lembra momentos
bons Já marcou a música de vocês, né? já marcou. Não queria falar, não. É isso. Você tá falando. Como é que pode? Mais de 2.000 quilômetros de distância e eu aqui pensando. Mas enfim. Fazer o quê, né? Lá, a gente gosta, né? E assim, os quilômetros também não vão importar muito, não. A distância é a distância, entendeu? Tá tudo bem. Total. Me fala um podcast, me indica um podcast aí que você escute. De Belo Horizonte eu escuto alguns. Tem o Zero Brava, tem também o... Beijo, azeite. Beijo, azeite. Te amo, querido. Maravilhoso. Tem o Pod Madres, que foi o primeiro podcast que eu participei, assim, quando eu tava começando ainda. Então, eles me abriram muito portas. Foram pessoas, assim, muito carinhosas comigo. Me deram a primeira experiência de sentar, assim, numa mesa e falar, vamos conversar sobre a questão e tal. E também eu participei do Tanto de Trem. Ele não existe mais hoje, mas é um podcast muito querido. E ainda tem os episódios. O meu episódio está disponível, então escute. E de fora, assim, eu acho que o É Nóia é Minha. Já ouviu? Da Camila Frender. Ela é uma querida, anjo da comunicação. Eu gosto também dos meninos do Me Conte Uma Fofoca. Mas acho que seriam esses 4, assim, que eu recomendaria, que eu mais escuto, assim. Massa. E o Rádio Novelo, né? Claro. Maravilhoso. Se você gosta já de... começou falando. Se você gosta de uma pegada mais jornalística, antropológica, acho que você vai gostar desse episódio. E o Ciência Suja também. Você já escutou Ciência Suja? Ciência Suja não. Novelo eu já ouvi. Alguns episódios. Ciência Suja é maravilhoso. Ele vai falar sobre como as pessoas usam a ciência para destruir ou minar alguns direitos humanos e tal. É bem pesado. Legal. E aí você fica tipo, uau! É bem numa perspectiva antropológica também, mas é muito gostoso de escutar. Vale muito a pena. Justíssimo, adorei as dicas. Eu vou pegar pra mim também as dicas. Amo. Uma série, um filme ou uma novela? Pô, uma série, eu acho que Ruptura. Você já ouviu? Vi. Ai, não, mas aqui, eu vou comentar então. Eu vou comentar. Vamos, por favor, traga não, pra mas mesa. você não vai gostar do meu comentário. Por quê? Vou virar de... Não, tô brincando. Pode falar. Porque vocês estavam colocando muita expectativa nesse negócio. Tava todo mundo falando. E eu sou, tipo assim, viciadaça em séries. Eu começo, eu tenho que terminar, entendeu? Não importa o tanto de coisa que eu tenho pra fazer, eu não durmo. Mas eu beijo. Eu terminei em 2 dias. Uau. Então, assim, assinei um negócio pra assistir. Eu não achei isso tudo. Não achou isso tudo mesmo? Não achei isso tudo. Nossa, eu não tenho como Eu achei falar. que tem plots legais, assim. Mas, assim, a série não me prendeu. Nossa, a série mexeu demais comigo. Muito mais. Eu sei te falar muito mais séries melhores. Ai, meu Deus. Fala uma. Orphan Black. Ok, Orphan Black faz sentido. Posso falar que eu gosto de uma paridade. É minha série favorita. Eu gosto de série teen. Não é. Eu gosto de série teen, tá? Mas Breaking Bad. Breaking Bad é muito bom. Mas assim, é legal. Gostei pra caramba de Ruptura. Mas, pô, tava esperando mais aí. Eu acho que eu tive uma experiência muito específica com Ruptura. Eu peguei desde quando eles começaram a lançar um episódio por semana. E aí eu tem ia outra ficando... emoção, né? Aí tinha outra. Você vai quebrando a cabeça e fica, meu Deus, e o próximo episódio? Isso. Eu vi tudo junto mesmo. Então, aí eu tive... Não seja meu erro. Aí eu tive esse processo de entrar também no fandom, de, tipo, e tentar construir teoria junto. Aí eu ficava assistindo o vídeo, por exemplo, o episódio acabou de sair. Aí eu assistia, tipo assim, 15 vídeos de, tipo, review do episódio, mais teorias. Aí eu entrava no Omelé TV e falava assim, review do episódio tal de Ruptura. Você viveu a série. Então eu vivi eu não tive tempo de viver, então, não. Assim, foi outra expectativa, outra questão, assim. Tudo bem, quando sair o próximo eu vou viver também, a gente comenta. Ok. Mas eu acho muito genial, assim, a forma como eles montam tudo, assim. O cenário é muito apático, assim. E aí, pô, a história da Halle, enfim, eu sou muito louco. Assistam Ruptura, que aí vocês vão poder falar ou bem ou mal, mas enfim, é muito gostoso. Ou bem ou mal, tipo, eu falei super mal. Não, mas é sério. Não, mas eu vou dizer assim que é o final da primeira temporada, na hora que ele grita lá, que ela tá viva, eu falei, caraca, é realmente doido. Mas aí depois eu esperava mais. Mas tudo bem, o próximo temporada a gente vai comentar. Tá? Eu faço questão de ver em tempo real. Perfeito. Agora me indica um artista que você acha que vale a pena na escuta. Tá, de novo nessa pegada regional e Brasil e mundo? Pode ser 3, né? o que você quiser. Vamos lá. Ai, que difícil. Geralmente eu peço artistas assim, mais desconhecidos, mas pra incentivar uma escuta diferente mesmo, né? Mas você pode falar Maria Sena. Tá. Então, da cena, eu acho que eu recomendaria Matheus Marota. Não sei se você já escutou, conhece. Ele é um querido. As músicas dele são maravilhosas. Ele tocou no Tranquilo, eu acho, alguma vez. Tocou. E, assim, eu chamei. Ai, que lindo isso. E ele merece muito reconhecimento. Acho que de âmbito agora Brasil,
Eu escuto muito Getúlio Abelha. Eu acho que ele é um artista, assim, muito único do Vou te jeito contar de... uma coisa depois. Ai, meu Deus. Bom ou ruim? Tá. Se você escuta muito, você vai gostar. É, eu gosto muito dele. Eu acho que ele traz um É um forró spoiler. queer bem divertido, assim, sabe? Eu não conhecia Getúlio. Sério? Recentemente, um moço que trabalha comigo me indicou e eu gostei muito. Nossa, ele é, tipo assim, genial. Eu vi um show dele, acho que foi no Sensacional, inclusive. Ele teve, assim, uma presença de palco que eu nunca vi um artista ter, assim, sabe? Ele é muito maluco em palco. Eu fiquei, Mencionaram uau! isso, que ele faz umas performances, assim, tipo, sinistras, que ninguém tá esperando. Sinistríssima! Sinistras, assim, de criativo, né? Não, ele Eu é sempre muito gosto de legal. artistas que se reinventam, assim, sabe? Que não deixa Total. na mesmice. Total. Mas eu gosto de muitos artistas que não se reinventam também. É, fato. Total. Não vou citar nomes que... São artistas famosões. Total. E eu acho que em âmbito mundo, assim, eu sou muito fã de música francesa, porque eu faço francês e tal, não sei o quê. Eu tive, Não sabia, juro. faz uns 5 anos e desde então eu tenho esse apego emocional, assim, por essa língua. Inclusive, vou te mostrar a capa da minha playlist. Não sei nem se pode mostrar isso Pode em mostrar. vídeo, mas eu sou muito alucinado. Olhe você, depois, se puder botar pra câmera, você mostra pra isso. Não, então, eu acho que é um uma pouco... situação demais, né? Eu acho que é um pouquinho... Mas enfim, eu sou apaixonado com música francesa e eu acho que de artista eu indicaria Camélia Jordana. Ela é uma artista muito diferente, assim. Ela tem uma voz muito doce, assim. O francês dela é muito gostoso. Acho que seria babado de vocês escutarem, tá? Eu adoro essas dicas, porque agora eu vou escutar, entendeu? Não, é tudo. Por isso que eu sempre quero um tudo. artista novo, assim, pra ver se... Total. Mudar um pouco minha playlist. Minha playlist tá bem diversa, né? Porque agora eu sou curadora. Aí tem que pensar, né? Tem que ir buscando e buscando, mas é bom que isso aqui já facilita meu trabalho também, né? Total. Agora, de artista, assim, que não canta, mas que toca muito e que mixa muito bem as músicas, tem o Karan. Ele é produtor de funk e os funks dele são muito doidos, assim. É tipo uma perspectiva bem experimental, assim. Sério, não Eu conheço. gosto desse tipo de coisa. Já é mais um que eu Já é mais conheço. uma coisa que eu conhecer. E eu gosto do funk, viu? É gostoso, né? Eu sou apaixonado. Tipo assim, não escuto no fone de ouvido, assim, mas uma festa é bom pra limpar a casa, é maravilhoso também. Não dá um ânimo. Não, eu sou a pessoa que coloca no fone e escuta no ônibus indo trabalhar. Eu já fui essa pessoa também, tá? Mas hoje em dia minha cabeça anda tão lenta que não dá pra eu ir... Total. Toque-vuki, não. Total. Bom, eu queria agora que se deixasse uma mensagem, assim, pra gente finalizar. Uma dica, uma mensagem mesmo, sei lá, que tenha surgido pra você, assim, no momento que você resolveu fazer isso, mas deixar essa dica pra quem tá iniciando aí no mercado criativo, da cultura, sabe? Futuros podcasts, afins. A primeira dica que eu deixaria é pesquisa. Se você gosta de fazer algum conteúdo, eu não tive essa dica. Se eu tivesse essa dica, seria a minha vida muito mais fácil, então por isso que eu tô dando. Mas é pesquisa. Você vai ver, primeiro, formas de como profissionalizar o seu negócio, como fazer aquilo girar de um jeito bom, assim. Por exemplo, eu já conhecia, né, assinava outros termos, mas não pensava que isso poderia ser para mim. Por exemplo, o Apoia-se é uma ferramenta super útil e que dá pra gente tirar uma renda, dá pra gente tirar um dinheiro com o nosso trabalho de uma forma não tradicional, não convencional. A gente tem aí os nossos fãs, a galera que apoia a gente. Beijo, apoiadores. Amo vocês. Mas pesquisar essas ferramentas que a gente tem e pesquisar métodos alternativos, porque a gente não vai começar com dinheiro. Então, se eu tivesse pensando assim, eu preciso já começar com um estúdio, eu preciso montar uma cenografia, eu preciso trazer tal coisa, eu não teria quase nenhum episódio gravado em vídeo, assim, sabe? Eu tive que achar essa alternativa, sentar na Estação Pampulha, gravar. Eu acho que ficou muito mais autêntico, muito mais verdadeiro, muito mais... Não tô falando que o estúdio não é, pelo amor de Deus, tá maravilhoso. Mas ficou autêntico no sentido de, tipo, é vivo, o espaço é vivo e tal, e combina super com a proposta do meu programa, que é de ser algo de sentar e conversar e contar uma fofoca amorosa, sabe? Então, casou muito bem essa ideia de ter essa perspectiva de, tipo, eu não vou desistir do meu sonho só porque eu não tenho um estúdio, eu não vou desistir do meu sonho só porque eu não tenho uma câmera, eu gravo com o meu telefone, e os vídeos ficam bons, assim, sabe? Então, eu comprei um microfone
Não é POC, tipo assim, R$ 30 e o áudio fica ok. Não é algo perfeito, mas dá para ir lidando com essa situação. Então, enquanto a gente está caminhando, enquanto a gente está crescendo, dá para dar o nosso jeito, dá para a gente pensar em formas alternativas de produzir e de ganhar com isso, assim, sabe? E acho que a principal dica é: você vai ter muitos momentos em que você vai querer desistir, que você vai ter preguiça de continuar. Nossa, velho, segunda-feira tem que postar mais um episódio. Nossa, quarta-feira tem que postar mais um episódio. Mas as pessoas estão esperando o episódio de quarta-feira. As pessoas estão esperando o episódio da segunda-feira. As pessoas escutam o programa. E isso é muito chocante, porque eu nunca pensei que as pessoas parariam, sentariam, botariam o fone e falavam: pô, deixa eu ouvir um pod de ônibus aqui. E aí tem pessoas que gostam muito da gente, gostam muito do nosso conteúdo, e a gente não pode desistir por preguiça, ou por achar que não vai dar certo, ou por falta de incentivo. A gente tem que buscar se incentivar também, sabe? Acho que se no início... Primeiro, se eu não tivesse tido essas pessoas que oraram pra mim e falavam: véi, você não vai desistir, continua no seu sonho, eu teria parado antes de começar a ver os resultados. E hoje, vendo os resultados, são o que me dá força de continuar e tudo mais. Mas se eu não tivesse essas pessoas que falariam assim: pô, continua postando episódio, desiste não, vai dar certo, continua tweetando, pô, eu acho que eu não estaria onde eu tô, assim, no patamar que eu tô, sabe? Então, a dica é não desistir de jeito nenhum e pesquisar. Procurar formas alternativas de como construir o seu império, porque nós vamos ter um império, eu e você teremos um império, ok? Da comunicação, do entretenimento, nós vamos dominar essa cidade. Mas enfim, é isso. E sonhar alto sempre, né? Pra que não? Com certeza. E pasme, vão ter pessoas que quando isso aqui sair vão parar pra te assistir. Total, olha só. isso é muito chocante, né? Pois é, muito divertido. É o preço da fama, né? E agora eu vou deixar um momentinho aqui pra você vender seu peixe. Deu o peixe? Vender seu peixe pra quem estiver chegando aqui pelo Connect, por exemplo, por outros artistas, você falar, ressaltar, escutem meu podcast, deixa nas redes sociais, venda seu peixe. Não, tô brincando. Meu nome é Pod de Ônibus, assim, eu tenho um podcast sobre decepções amorosas, mas não é só sobre decepções amorosas. Eu acho que é um podcast sobre como a gente lê as relações amorosas. É um podcast sobre como a gente percebe o amor, como que a gente se vê amando. E é um podcast muito mais de se reconhecer no outro do que contar a nossa história, ser triste por causa disso e tudo mais. É também uma ideia de, pô, as pessoas fazem mal pra gente, a gente também pode fazer mal pras pessoas, mas ouvindo isso aqui com cadinho, prestando atenção nessas coisas, a gente consegue se curar, prestar atenção, ouvir, entender o outro e até mesmo voltar com eles, né? Então, assim, acho que é bem importante. Se você não estiver fazendo nada na sua vida, acho que é gostoso você ter esse momento de lavando a louça, ou dentro do ônibus, ou fazendo alguma outra tarefa, ouvir que tem gente que sofre de amor também, você não tá sozinho nesse mundo, e o meu programa é gostoso, você vai gostar, é um episódio curtinho, vai ouvir e falar: pô, eu já amei desse jeito também, ou eu já fui traído desse jeito também. Então é isso. Fica o convite para você ouvir o Pod de Ônibus, está disponível em todas as plataformas digitais, e acho que é isso. A reflexão que você fica após ouvir o episódio é maior do que o episódio. Total, vai te consumir por semanas. É isso, vale a pena a escuta. Total. Então é isso, galera. Eu trouxe aqui mais um querido que provavelmente vou chamá-lo depois um dia só pra ler alguns casos exclusivos. Por favor. Vai ser bem legal. Por favor. Mas é isso, queria te agradecer, querido. Obrigado por esse momento. Convite, foi ótimo. Volte sempre, viu? Quiser voltar também pros bastidores aí, fique à vontade. E você aí, ouvinte, agradecer por mais um dia aí assistindo e acompanhando a gente. E fiquem ligados pro próximo episódio. Até já.